A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o senhor Oswaldo Ramiro Gomes. Ele é o presidente do Sindicomércio, que tem representatividade dos comerciantes da nossa cidade aqui em Uberlândia. Ramiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estando aqui hoje conosco, para a gente falar um pouco sobre o Sindicomércio, conversar a respeito da sua trajetória profissional e contar aqui para os nossos ouvintes o que é o Sindicomércio e o que ele traz de benefício a todos os comerciantes. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. É um prazer, Ramon, estar aqui presente no seu programa. Nós sentimos assim muito honrado em poder estar aqui explicando algumas situações do dia a dia que acontece na vida do comerciante, né? A principal função que nós temos no sindicato é representar o comércio atacado e varejo de nossa cidade. Primeiramente, Ramiro, vamos falar sobre a sua trajetória profissional, né? Quando você começou no comércio e chegando até a sua eleição aí como presidente do Sindicomércio Uberlândia. Eu tenho um histórico bastante, a gente diz assim, de uma pessoa empreendedora mesmo, visionária, com o intuito de inovação, né? Quando eu iniciei minha empresa, eu sou proprietário da empresa Uber Tambores Limitada. Ela trabalha com vasilhames industriais em atacado e a varejo. Nós começamos essa empresa em 1984, naquela época já inovando na questão de reciclagem. Não existia tanto como hoje é modelo, né? Hoje todo mundo fala em reciclar, que nós temos que acontecer a despoluição do planeta, tudo, né? E já eu tinha uma ideia, meu pai trabalhava mais ou menos como motorista de caminhão e trazia esse resíduo lá pra gente e nós vendíamos isso na porta da nossa casa. Aí o negócio foi aumentando e eu comecei a investir, a enxergar nisso, a minha formação profissional mesmo, eu sou educador físico, e larguei essa atividade para dedicar ao comércio. Já tem um histórico na família, meu avô é um empreendedor antigo, tinha um bazar, chamava Bazar Pedrosa, antigamente foi a primeira loja de sapato de Uberlândia. Ele era um sapateiro e montou uma loja e começou a comprar sapato e vender. Então o pessoal antigo aí conhece muito bem, chamava Bazar Pedrosa. Desde pequeno eu acompanho meu avô e eu já tinha um espírito empreendedor. Gostava de comercializar, de ver as coisas, eu ficava na loja do meu avô e sempre senti essa coisa do comércio no sangue mesmo da gente, sabe? E aí essa oportunidade apareceu na minha casa, né, com meu pai, trazendo alguma mercadoria para vender, e a gente foi vendo aquilo, foi aumentando as vendas, então montamos a empresa, e aí hoje nós estamos já com 34 anos que a empresa foi fundada, né? Ela, como você coloca, ela não faz a reciclagem, ela só comercializa os produtos reciclados. É da seguinte forma, toda empresa, toda atividade gera resíduos. E esses resíduos são considerados resíduos sólidos. Resíduos sólidos, eles têm que ser destinados para as empresas que trabalham especificamente com cada setor desse resíduo. No caso meu, é vasilhame industrial. Então a empresa recebe lá a matéria-prima para fabricar o seu produto e depois tem essa sobra, esse resíduo. Aí nós entramos nessa hora, que a gente entra na empresa, compra esse material, faz a limpeza. Nós tivemos que obter um licenciamento ambiental para fazer esse processo. Depois disso tudo, a gente prepara esse produto e põe no mercado novamente em questão de 30% do custo de uma embalagem nova. Então é uma reciclagem que a gente faz isso constantemente, pega da indústria, traz para a empresa, transforma e põe no mercado novamente. Esses tambores que você coloca são reaproveitados, é claro, como na sua colocação, e tem de todos os tamanhos, de todas as capacidades de litros. Como é que é? A capacidade ela vai de 5 litros a 1.000 litros. Hoje existe assim uma tendência no mercado que as embalagens sejam todas plásticas, mas existem metálicas também, só que a plástica tem preferência por
justamente ser retornável, né? A pessoa usa, depois traz pra gente, a gente limpa e faz toda a asepsia necessária para colocar ela, poder embalar o produto novamente. E onde fica o seu comércio? A nossa empresa foi localizada na rodovia BR-050, saída de Uberaba, próximo ao Ceasa. É na rua paralela à BR-050, bem em frente ao Ceasa. Vamos falar um pouco sobre a história do Sindicato do Comércio. Ele, como você colocou, ele foi fundado em 16 de agosto de 43. E qual que é hoje o número de associados que ele tem, Ramiro? Olha, o Sindicato do Comércio de Uberlândia, Sindicomércio, nós representamos as empresas do comércio de vários segmentos, do comércio atacado e varejo de Uberlândia. Representamos hoje mais ou menos 13.500 empresas responsáveis por mais ou menos 60% do BIP de nossa cidade. Então, como você vê, é um sindicato que tem uma abrangência muito grande. São vários segmentos do comércio. Dentre eles eu posso citar para você supermercados, farmácias, sacolões, todos os atacadistas e dentre outros. Essa representatividade ela é feita junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, né, no nível institucional. Então vocês têm toda uma estrutura ali para fazer essa representação. Sim, o sindicato ele hoje atua principalmente na convenção coletiva. Como é de conhecimento de poucas pessoas, o valor dessa convenção coletiva ela é muito importante para a nossa cidade. Nós discutimos isso com o sindicato laboral. A convenção coletiva ela é discutida todo mês de novembro, outubro, já inicia ela, em novembro, dezembro a gente já fechou. O que ela permite? A convenção coletiva ela é que determina o índice de reajuste salarial para os empregados, ela que determina os horários de funcionamento das empresas, mesmo sendo um horário fora do expediente comercial, como acontece nos shopping centers, em empresas que trabalham dia de sábado, dia de domingo. Tudo isso é discutido na nossa convenção coletiva e ela determina também, com a maior importância, seria a condição para que esses empregados, que a classe laboral vai lucrar com essa atividade fora do horário. Então é muito importante das pessoas ter essa consciência que a convenção, os empresários ter a consciência que a convenção coletiva é muito importante para todos. Ela atinge desde o pequeno até o grande. Essa convenção, como você colocou, ela é realizada anualmente e já fica ali compromissados os reajustes de salário, né, os compromissos que as empresas têm com os empregados. Essa convenção coletiva ela é discutida com a classe laboral e quem tem a autonomia de desenvolver essa convenção é o Sindicato do Comércio de Uberlândia, o Sindicomércio. Não existe outro que possa fazê-lo. Então, quer dizer, toda vez que a gente vai discutir a convenção coletiva, ela é tratada com o Sindicato do Comércio de Uberlândia, o Sindicomércio. E aí, ela é uma atribuição exclusiva do Sindicomércio Uberlândia. Nenhuma associação, nenhum outro sindicato tenha essa autonomia. Ela é exclusivamente nossa. Somente o Sindicomércio com o sindicato laboral, né, dos empregados no comércio, podem fazer essa convenção. Justamente, hoje nós desenvolvemos aqui em Uberlândia, o Sindicomércio, 5 convenções coletivas, com 5 sindicatos laboral. É os sindicatos específicos da farmácia, o SEQUA, o do transporte, o de movimentação, que seria dos chapas, né? E todas essas convenções são discutidas com o Sindicomércio Uberlândia. E como é que é feita essa divisão aí, Ramiro? Quais são? Porque você já falou que são as 5 convenções, então vocês têm essa atribuição voltada para esses 5 sindicatos laborais. Como é que é feito isso? Como é que é isso na legislação? É o seguinte, você vê que a importância da convenção coletiva é tão significativa que até agora, na reforma trabalhista que está acontecendo, que o nosso presidente atual, Temer, está propondo lá no Senado e foi até aprovada, ela vai ter agora votação, né? E nós vimos a importância dela, que ela vai prevalecer sobre a CLT. Então, tal é a importância da convenção coletiva, porque ela é que vai determinar o norte do desenvolvimento das empresas em nossa cidade. E aqui em Uberlândia,
Uberlândia nós temos essa divisão porque cada segmento, cada atividade no comércio, ela agrega não só um tipo de funcionário. Vou citar um exemplo de um atacadista grande aqui de nossa cidade. Ela tem motorista, ela tem a pessoa que vai fazer as entregas, são os motoristas, ela tem a pessoa que faz a carga, a movimentação dessa carga dentro da empresa, ela tem o pessoal que faz o atendimento no telemarketing, ela tem a pessoa que mexe com o escritório, ela tem toda uma estrutura para que essa atividade seja realizada. Então, conforme a atividade do funcionário, ele vai para um sindicato laboral. E isso tudo é discutido com um sindicato patronal, no caso, o Sindicomércio Uberlândia. Entre outras coisas, o sindicato tem como atribuição a assessoria jurídica para os seus associados, né? Como é que ele presta essa assessoria jurídica? Ou nós podemos perguntar primeiro, como é que pode se associar, né? Como que os comerciantes, os novos comerciantes, podem se associar ao Sindicomércio? Não temos associados. No Sindicomércio Uberlândia, nós temos afiliados. Uma empresa, quando nasce, a pessoa, um empreendedor, abre uma empresa, automaticamente ela já é direcionada a um sindicato, tanto a parte laboral como a parte patronal. Então, quando se cria uma empresa, ela já é designada para um sindicato patronal. No caso nosso, são 13.500 empresas que nós temos de afiliada e nós não temos distinção de associados, nós destituímos essa palavra lá no sindicato, não associados, são todos afiliados e nós prestamos serviço para todos, não importa que sejam grande, pequeno ou médio. Todos são tratados iguais e tem vários serviços que nós disponibilizamos para os nossos afiliados. Dentre esses que você citou, a assessoria jurídica, ela é feita da seguinte forma: a demanda chega no sindicato através de uma dúvida de um contador, de um empresário, aí o departamento jurídico estuda aquela demanda que foi enviada e logo em seguida dá uma resposta para a pessoa em função daquilo que está sendo demandado. Então, a procura é da parte interessada que vem até nós e aí nós prestamos essa assessoria gratuitamente, sem nenhum custo para o afiliado. Ele contribui com a contribuição sindical para o sindicato, não é isso? Sim, porque todas as empresas, né, hoje na Constituição até que está sendo discutido muito nessa reforma trabalhista, é a questão da contribuição sindical obrigatória, compulsória. Existe lá, tramitando no Congresso, né, todo um procedimento para que seja retirada essa obrigatoriedade. Pela evolução que a gente vem acompanhando e tal, possivelmente ela deve ser aprovada e vai acontecer dessa forma. Aí o sindicato passa a ter rendas de outras atividades. Quais seriam? Elas, justamente uma das principais, que é a nossa função primordial, que é a convenção coletiva, ela começa a ser discutida através de uma contribuição que chama assistencial, que serve para o sindicato manter as suas despesas através dessa contribuição que os empresários vão fazer, mas não de forma compulsória, vão fazer por atrativo, por ver que o sindicato desenvolve um trabalho do qual ele será beneficiado. É uma prestação de serviço, né, que vai ser, claro, remunerada. Justamente. E nós, dentre outras, nós teremos também criamos agora no sindicato um departamento comercial que vai ser desenvolvido vários produtos para serem oferecidos aos empresários. Até o momento, o Sindicomércio Uberlândia trabalhou exclusivamente só com a convenção coletiva, só com essas arrecadações sindicais compulsórias. Agora, com a necessidade da gente obter novos modelos de renda, né, de receita para o sindicato, nós precisamos também implantar serviços igual associações fazem, serviços de banco, serviços de convênios médicos, odontológicos, serviços jurídicos que a gente já presta, mas aí tem que a nossa assessoria jurídica, ela é só feita através de uma informação, uma orientação. Nós não pegamos... O acompanhamento não existe.
existe. Com ação, nós não entramos, nós só orientamos e determinamos para a pessoa procurar, o empresário procurar um norte melhor com um advogado que vai defender uma causa, uma ação nesse sentido. Seria uma consultoria, o afiliado faz uma pergunta e o sindicato responde. Justamente. E dentro dos produtos que eu citei para você, outros que a gente pretende, nós temos várias inovações que acontecem nos sindicatos do estado de São Paulo, no sindicato do Rio Grande do Sul, que estão trazendo as inovações agora em produtos telefônicos, em produtos que nós lá no sindicato nós temos também um auditório que vai ser disponibilizado para o empresário que quer desenvolver um curso de capacitação, trazer alguma palestra. O sindicato já faz esse trabalho, mas vai ser desenvolvido exclusivamente com a demanda que a empresa trouxer para a gente, entendeu? Bem, ouvintes, estamos aqui hoje com o Oswaldo Ramiro, ele é presidente do Sindicomércio de Uberlândia. Iremos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com a continuidade da nossa conversa. Daqui a pouco tem mais Visão do Momento. Visão FM. Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Retornamos aqui com a nossa conversa com Oswaldo Ramiro Gomes, ele é presidente do Sindicomércio de Uberlândia, que nos traz relevantes informações sobre as atividades do comércio. E eu pergunto, além desses serviços que é prestado pelo Sindicomércio, existe também aquele que é a formação, a capacitação dos profissionais, que vocês promovem lá palestras e encontros, onde trazem aí um aprimoramento, não só, acredito eu, não só dos afiliados do comércio, como também dos prestadores de serviços para esses afiliados. Como é que é a dinâmica disso, Ramiro? Amor, o Sindicato do Comércio de Uberlândia, o Sindicomércio, ele participa do Sistema S. No sindicato é a base, existe a federação e a federação a confederação. Nós, como afiliado da Federação do Comércio, nós também temos como parceiros principais o SESC e o SENAC. O SENAC desenvolve um trabalho na assessoria, na capacitação das empresas e o SESC cuida mais da parte social, da parte de saúde, da parte cultural, para que seja levado ao trabalhador do comércio esse tipo de ações, tanto desenvolvida pelo SESC e pelo SENAC. No Sindicomércio Uberlândia, no nosso auditório, nós fazemos mensalmente algumas palestras de capacitação. Essas palestras são de convênio junto com a Federação do Comércio e também o SEBRAE, e proporciona aos empresários e aos trabalhadores do comércio capacitações em vários temas que a gente traz mensalmente de acordo com a demanda que é solicitada para o sindicato. Esse auditório está, claro, à disposição dos afiliados para um evento que seja de interesse de todos. Nisso ele pode convidar os demais afiliados para comparecer e participar dessas palestras? Sim, as palestras que nós fazemos no nosso auditório, ela é gratuita. Eu queria ressaltar aqui, contar para você e para o nosso ouvinte que nós inauguramos o ano passado, no mês de agosto, uma nova sede do Sindicomércio. Fica localizado na Atílio Valentim, próximo à Câmara Municipal, atrás do CREA. É uma sede grande, nova, muito bonita e muito aconchegante. Nós fizemos a nova diretoria atual, que nosso mandato vai até março de 2018, essa nova diretoria que oportunizou para nós essa condição de fazer uma nova sede. A nossa sede ficava ali na Avenida João Pinheiro, uma sede muito antiga, muito acanhada, muito pequena. Nós nos deparamos com as dificuldades para poder estacionar, dificuldade do pessoal ter o acesso lá, porque é um local no centro muito movimentado, então ficava difícil o acesso do empresário. E com essa dificuldade nós percebemos que nós tínhamos um terreno que foi doado pela prefeitura e já estava vencendo o prazo para que fosse feita a construção. Com o esforço da diretoria, recrutamos
recursos e fomos atrás e, enfim, construímos lá em 1 ano e meio. A sede ficou excelente, sabe? Um prédio maravilhoso, muito bem arquitetado, muito bem projetado e está à disposição do empresário que queira utilizar o espaço para fazer palestra, para fazer alguma capacitação, tudo. E é gratuito, a gente cobra simplesmente o custo de manutenção, valor de R$150. Um prédio é uma estrutura que pode ser utilizada com mais ou menos 120, 150 pessoas. Está disponível para o empresário e para todos os que queiram fazer a visita, conhecer os nossos trabalhos, ver a estrutura que o sindicato tem hoje para poder estar presente no dia a dia das empresas, né? Você fez uma citação interessante com relação à sede João Pinheiro, né? Eu estive lá algumas vezes na companhia do falecido Anelton, quem presta uma homenagem aqui posso, um grande companheiro enquanto exercia minha função aqui em Uberlândia. Então eu estive lá várias vezes conversando com ele, né? E realmente a sede era muito acanhada e eu aproveito para parabenizá-lo pela construção da nova sede, né? E dentro dessa capacidade do auditório de 150 pessoas, é um auditório razoável, né? Para o atendimento aí de toda a classe dos afiliados no Síndico de Comércio. Além disso, Ramiro, pesquisei aqui e vocês fazem pesquisas em cada data que seja representativa aí, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, onde tem aí uma procura maior junto ao comércio local. Então essas pesquisas, o que representa essas pesquisas? Qual a utilidade que ela tem para o afiliado do Síndico de Comércio? Olha, as pesquisas realizadas pelo Síndico de Comércio, elas são feitas na época em que o comércio são datas representativas. Nós pegamos essas datas mais expressivas, fazemos levantamento diretamente com 300, 400 empresários, pegamos a opinião dele, todas as sugestões, todo o aparato que é fornecido pela Federação do Comércio, as perguntas, e fazemos essa pesquisa diretamente com o empresário. Depois dela toda pronta, a gente manda para a Federação do Comércio, que faz a tabulação, e aí depois ela é disponibilizada para os nossos meios de comunicação. Através da nossa assessoria de comunicação, ela faz um release e manda para as empresas, aí manda para a mídia, né? E aí a mídia vai e divulga os números, tal, e esses números também servem de comparação para o próximo ano, né? O empresário sente os números de cada ano, ele é diferente. O ano passado a situação econômica era uma, e esse ano a situação econômica é outra. Então isso serve de algum embasamento para que o empresário compre mais, tenha mais estoque, contratação, atendimento, e sempre é assim, é sempre no intuito de melhorar o atendimento do empresário para o consumidor. Diante da situação econômica que você citou agora há pouco, né, nós temos visto aí, transitando pelas ruas da cidade, que nós temos inúmeras lojas que seriam comércios que estão para alugar. Então eu gostaria de ver a opinião sua, por que isso está acontecendo, esse fechamento do comércio, por que isso tem representado para o comércio da nossa cidade? A crise econômica, ela já vem em 2015, 2016, agora em 2017, né? Ela que melhorou um pouquinho, agora estamos tendo vários problemas políticos e tal. Então, a situação econômica realmente atual não é muito boa. A gente vê na cidade que existem vários imóveis para alugar, empresas que fecharam, empresas no shopping centers, várias empresas que foram embora, empresas grandes de Uberlândia, e perdemos muita coisa. E não só aqui em Uberlândia, mas em todo o país acontece isso. A gente vê que realmente a estrutura econômica do país, ela é muito influente sobre o empresário. O empresário hoje ele tem uma tributação muito grande, ele tem obrigações com o governo muito grande. A legislação trabalhista hoje age de forma impiedosa sobre o empresário. Então, hoje, a pessoa que queira ser empresário no Brasil, a gente deveria ser tratado como um rei, uma rainha, um príncipe, e no entanto somos tratados como bandido. Até o governo
governo federal, hoje em dia passa muitas atribuições que são específicas deles, e eu te cito o exemplo das atribuições sociais. O governo passa isso tudo para a empresa já está sobrecarregada, já não suporta tanta coisa, agora vem essas tanto de coisa, tanto de legislações com atribuições sociais que é totalmente desfavorável para as empresas, né? Justamente, então hoje o clima, para você ver, uma empresa igual a mim que tem 34 anos, você conta nos dedos quantos tem na cidade. Aí nós temos um histórico pelo Sebrae que antigamente as empresas abriam e morriam durante 1 ano, 2 anos e tal. Hoje tem uma preparação melhor. O pessoal capacita, vai no Sebrae, faz curso, o Sebrae orienta tudo. A empresa tem uma durabilidade maior. Mas as empresas antigas, quando eu comecei, não teve nada disso. A gente, no amor, naquela vontade e tal... Acabava sendo instintivo, né? Você agia pela sua formação, né? Os passos do seu avô, né? Que você citou no início da nossa conversa aqui, aí vem seguindo essas orientações, esse costume, né? Isso, hoje não, hoje é diferente. Então, você vê, então, quantas empresas em Uberlândia hoje que foram abertas anos atrás e vem assim, a gente vem lutando, pessoa, né, trabalha todo dia, o comerciante, o empresário é muito massacrado pela legislação. Precisávamos de ter mais pessoas, mais políticos que olhassem a nossa classe como empreendedor, como alguém que alavanca o desenvolvimento do Brasil. O comércio, eu acabei de citar para você que o Sindicomércio Uberlândia é responsável por 60% do BIP de nossa cidade. Você imagina se o governo federal tivesse uma política de ajuda, de algum benefício, o tanto que poderia melhorar, o tanto de emprego que melhoraria, que teria mais possibilidade de existir. E o que não acontece, porque o governo só fica fazendo algumas legislações que vêm a restringir o empreendedorismo, então dificulta muito para os empresários. É importante quando você cita, Ramiro, a questão da geração de emprego, né? Quantos que são ligados direta e indiretamente ao Sindicomércio, né? Dos empresários ligados à sua área, não é isso? Quantos empregos são gerados? Vocês têm uma ideia ou tem uma estatística sobre isso? É mais de 60 mil funcionários do comércio, um levantamento por alto que a gente fez pouco tempo atrás. Então você vê, é muito abrangente, é muitas pessoas que dependem do comércio. Eu costumo falar que o comércio, ele abre portas. Todo mundo uma vez trabalhou no comércio. Quer dizer, é o histórico profissional de várias pessoas que, eu comecei a trabalhar, me colocaram como vendedor numa lojinha, eu fui vendedor no sacolão, eu fui caixa no supermercado, Então, o histórico profissional hoje das pessoas, o comércio, ele tem a capacidade de absorver pessoas que estão iniciando, pessoas sem experiências, pessoas que estão pretendendo se iniciar na atividade profissional. Aí o comércio tem esse poder, ele absorve essa pessoa, ele traz, aí a pessoa vai capacitando, vai melhorando, aí a partir daí é que ela tenha outras profissões. Então o comércio geralmente é o berço das atividades profissionais das pessoas. Até lembrando aqui que você falou no início, né? Eu trabalhei no comércio, eu me lembro, era criança, a gente tinha 12 anos, eu trabalhava na loja dos retalhos, tinha uma loja que vendia tecido, né? Então eu morri de raiva porque o vendedor ia desenrolando aquelas peças de tecido, a minha função era enrolar as peças, né? Mas é a história. Mas eu queria te perguntar uma coisa interessante a respeito do fechamento de empresa. Como um marco que ficou aqui em Uberlândia, que a gente nunca tinha visto, foi o fechamento do grande hipermercado aqui na nossa cidade. E isso pegou todo mundo de surpresa e eu gostaria de ver a sua opinião a respeito, ou então a história, o que aconteceu para que tivesse sido fechado o Extra ali do Rondon Pacheco. Na realidade ele fechou, mas vai abrir outra franquia que vai substituir no mesmo local, que é a rede Açaí, será inaugurada agora próximo, se não me engano, no mês de agosto ou julho agora. A gente já estava acompanhando esse desenvolvimento porque é um empreendimento grande, né, e a gente realmente foi pego de surpresa. Mas aí, como a gente tem contato com o pessoal e dos hipermercados, né, aí nos foi colocado que seria uma questão migração. Uma questão de gestão mesmo. Eles acharam melhor tirar aquela marca e colocar outra que já existe em grandes cidades do país, e vai ser um atacarejo, né? E será assim, talvez vai até gerar mais emprego do que gerava no próprio hipermercado que estava no local, né?
Bom, você citou por algumas vezes a questão da legislação trabalhista. A legislação trabalhista, ela impacta muito no empregador. Nós estamos vendo essa movimentação lá no Comércio Nacional para que, através de uma proposta do governo, alterações na legislação trabalhista. Eu conversei aqui com uma advogada trabalhista e ela acha que isso vem de encontro a uma necessidade que já vem de muito tempo, né? Tanto que o nosso CLT é de 1942. Então eu pergunto, qual que é a posição do sindicato com relação a essa reforma? Olha, ela é extremamente necessária, oportuna, e nós já, pelos estudos que temos acompanhado dentro do sindicato, o processo evolutivo das convenções coletivas, então cada dia que passa com essa legislação atual, fica praticamente impossível você ter condições de manter uma empresa. Se não tiver essa inovação, se não tiver essa alteração, dificilmente as empresas vão suportar mais. Então, ela é profundamente necessária nesse momento. Não tem como mais a gente adiar isso. Ela tem que acontecer, porque é praticamente impossível que uma empresa hoje tenha condições de sobreviver com tantas processos, com tantas questões trabalhistas, com tantas exigências, com tantas, ela não tem autonomia de nada. A empresa fica refém da Constituição. Então, se isso não mudar, realmente nós vamos acompanhar um colapso no comércio em geral, não só no comércio, como na agricultura, como também na indústria, como no transporte. Isso é notório, não tem que mudar. Bem, ouvintes, estamos aqui hoje com o Oswaldo Ramiro Gomes, ele é o presidente do Sindicomércio. Nos trouxe relevantes informações aqui sobre as atividades do Sindicomércio em nossa cidade. Bem, Ramiro, nosso tempo já se esgotou, já falamos mais de 30 minutos, que é o nosso tempo de programa, e fica à vontade para você fazer suas colocações finais, você dizer aí a respeito do sindicato e mais alguma informação que você acha relevante seja passada para os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, conversar, bater um papo sobre o sindicato, né? O que eu quero deixar também é o convite para os empresários que acompanhem mais o que o sindicato está desenvolvendo, o que nós trazemos para ele, quais são as oportunidades que a gente disponibiliza mensalmente para que ele tenha uma condição melhor de desenvolver o seu trabalho. A gente acha que hoje o empresário fica tão preocupado com as atividades que ele tem no dia a dia, com a correria, né? E que esquece um pouco de dedicar a capacitação, tanto dele como dos seus funcionários, e isso se faz necessário. É um processo evolutivo, nós temos que acompanhar isso. Não adianta ficar só atrás do balcão e atendendo, não, tem que procurar alternativas, porque o seu concorrente vem, ele pensa rápido, ele age rápido, então você tem que estar capacitando, você tem que estar buscando sugestões, opiniões, e o sindicato é um lugar para isso. A gente procura trazer capacitações, informações, de maneira que ele se sinta seguro, e o sindicato é a casa dele. Então estamos abertos para todo empresário, comerciante de Uberlândia que queira trazer para nós a sua demanda, a sua necessidade, a sua colaboração. Estamos abertos a todos e agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, Ramiro. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, estar aqui comigo hoje, né? Através do nosso amigo Orley Moreira, o decano aqui dos jornalistas aqui, os radialistas, jornalistas aqui da nossa cidade, pessoa que eu admiro muito, e me espere um pouco para tentar fazer isso aqui que eu estou fazendo, que não é da minha área, não me considero como tal. Muito obrigado pela sua presença, muito grato. E, senhores ouvintes, semana que vem nós retornaremos com mais uma Visão do Momento, trazendo relevantes informações de interesse de todos. Muito obrigado pela audiência. E caso queira, pode acessar através do site da Rádio Visão. Os programas anteriores estão todos lá, é só buscar o ícone lá, Visão do Momento, e vocês terão acesso a todas as entrevistas que foram realizadas até hoje. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento, só aqui. Visão FM.